Mais uma vez estamos aqui em um episódio super especial do Prosa Séria, com muita alegria. Amém. E com muita gratidão a Deus por esse momento tão esperado e tão maravilhoso. Eu sou Socorro Saraiva e antes de passar para essa convidada tão especial, eu quero te dar uma indicação de um salão maravilhoso. Se você quer ficar mais bela do que você é o Salão Sempre Bela. Lá tem o Guilherme, tem a Camila, tem a Carol, a Gilza, que é a proprietária do salão, que vai te atender com muito amor e carinho. E vai te deixar sempre bela. Então fica a indicação, o contato, eu vou deixar aí, tá bom? E agora eu quero falar de uma convidada muito especial, uma amiga do coração, que o próprio Deus nos apresentou e formou uma aliança em Cristo. É a pastora Sueli, lindíssima. Amém. E é uma alegria, pastora, ter você aqui. Meu coração já ardia por convidar você e o Senhor preparou esse momento que muita gente do Brasil, e seja lá onde esse podcast chegar, vai ouvir o testemunho da grandeza do Senhor sobre a sua vida. Amém, minha pastora. Muito bom estar aqui com você também. São coisas que o Senhor vai, abrindo portas, porque a gente não sabe quem nós vamos alcançar. Sim. Mas eu creio que Deus tem um propósito na vida de alguém, ou de muitas pessoas, não importa. Verdade. Mas Ele é um Deus que faz assim barreiras caírem, muralhas caírem para alcançar os filhos dele. Porque eu não sei quem é que vai estar ouvindo esse testemunho e precisa ouvir essa palavra. Saber que Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Que Ele ainda cura, Ele ainda faz milagres. Que muitas vezes, até um dia meu filho falou para mim, eu ri muito, falei, meu filho não brinca. Ele disse, mãe, se você tivesse nascido na época de que a Bíblia estava sendo escrita, teria, Sueli, o teu nome estaria lá. Glória. Vamos procurar salmos sobre Ruth. Agora vamos procurar sobre o milagre chamado Sueli. Verdade. Eu ri muito porque eu falei, meu filho, Deus sabe das coisas, Ele sabe, Ele permite coisas nas nossas vidas, nós não entendemos hoje, mas amanhã nós glorificaremos Ele. Sempre vai ser assim. Pastor, e a sua vida é uma trajetória de milagres. A gente vê tantos personagens na Bíblia, tipo a mulher do fluxo de sangue, vários outros personagens que foi um desafio em busca de uma cura e como o Senhor tem te abraçado com o milagre. Então, nós queremos ouvir o seu testemunho. Fique à vontade. Eu até brinquei com ela, eu falei, pastora, são tantos testemunhos que você tem que ver qual que vai contar. Mas eu acredito que Deus preparou a pessoa certa, as pessoas certas para ouvir e para edificar a nossa fé também, através de você. Sim, minha pastora. Fique à vontade. O meu testemunho fala assim de algo, um projeto de Deus. Meu marido estava ali ungido a pastora, eu não o respeitava como meu líder. O Senhor me falou isso há pouco tempo atrás, que foi necessário trabalhar a minha vida para levantar o homem de Deus que ele tinha que levantar. E o respeito tinha que vir dentro de casa. Por eu ter aceitado Jesus antes, ser uma mulher de oração, muitos anos, pagando preço pela vida dele, para que ele se tornasse um homem de Deus, para que me acompanhasse na igreja. Passei anos, pastora, colocando a bolsa do lado da minha cadeira. Os obreiros vinham, a igreja enchendo. Se ele tira a bolsa, eu falava, mas o Itamar vai chegar. E eles diziam, mas quanto tempo? Tem um ano. Você disse que ele vai chegar e essa cadeira a gente precisa. Eu falava, não. E se ele chegar e for embora por causa disso? Ele não vai ficar à vontade se ele tiver que sentar em qualquer lugar. E eu fiquei muitos anos com aquela bolsa ali, pastora. Até que um dia ele ocupou aquele lugar. Tanto que hoje eu não vou à igreja de bolsa, se ele estiver comigo. Eu só uso bolsa quando eu estou só, porque eu preciso dos meus documentos. Mas quando ele está comigo, se eu for pregar em um lugar, seja qual for, ele vai estar ao meu lado. Porque eu falava todo dia para aquela bolsa, olha, você vai sair daí. O dia que meu marido aceitar Jesus, não vai ter bolsa do meu lado. E glória a Deus que hoje não é necessário, sabe, pastora?
Hoje o meu marido anda comigo, né? Está ao meu lado, é um homem de Deus. Então, quando eu comecei, pastora, tudo começou assim. Eu comecei a fazer cultos na minha casa. E ali eu estava na liderança de tudo. Eu pregava, eu convidava, eu alugava 200 cadeiras e colocava ali na minha área gourmet. E iam enchendo. Eu colocava no meu Instagram, colocava no meu Facebook. Na época era mais Facebook, né? Sim. E eu convidava, deixava aberto. E começou a encher de gente naqueles cultos. As cadeiras eram ocupadas, pessoas rodeando por fora, ao redor da piscina, para ouvir. Eu fazia um púlpito, convidava músicos. E ali era feito o culto a cada 15 dias. E até que um dia eu comecei a passar muito mal, fui ao médico, fui diagnosticada com lúpus. E comecei o tratamento, mas só que em um mês de tratamento eu perdi 10 quilos. E lúpus não emagrece, ele incha, porque os remédios são corticoides. E quando eu fui à médica, a médica falou assim, nossa, Sueli, eu nunca vi isso. Uma pessoa perder peso tomando corticoide. Mas quando ela falou isso me deu bateu algo. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa que eu preciso saber. E ela pegou, falou, continue tomando os remédios, voltei para casa. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei com Deus, Deus, eu preciso de um particular contigo. Mas eu preciso que o Senhor fale ao meu coração. Eu preciso ter a paz que excede o entendimento. Apesar de eu estar com lúpus, eu quero buscar uma paz. Entrei para o meu quarto, me sentei ao chão e fiquei ali aguardando o Senhor falar comigo. Porque hoje nós vivemos um tempo de muito fast food evangélico. As igrejas têm os crentes fast food. E eu me sentei ao chão e falei, Senhor, tem muito tempo que eu oro, mas agora eu preciso que o Senhor venha falar comigo. E eu fiquei ali ao chão e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, Sueli, pega a sua bolsa. E eu falei, amém. Coloquei a bolsa em cima da cama. E o Espírito Santo falou no meu coração, pega a sua carteira, joga tudo que você tem aí. Isso é loucura para o mundo, não é? É loucura. Mas para quem serve a Deus, não. Fui obedecendo e vi vários cartões e vi um cartão da minha gastro, 2 cartões. Falei, nossa, para que 2 cartões da gastro? Se eu tenho o número dela no meu telefone, meu marido tem, vou tirar esses cartões. Quando eu tirei ele do meio dos outros, eu não conseguia parar de olhar para eles. Aí veio na minha mente, você está tomando tanto corticoide, por que você não procura a sua gastro para fazer um exame, ver como está, né, o teu estômago? Aí eu corri e liguei para ela. Liguei para o consultório, marquei consulta e fui. Quando eu cheguei até ela, ela falou, Sueli, você está estranha, você está muito abatida, o que está acontecendo? Eu falei, doutora, fui diagnosticada com lúpus, tomando medicação, corticoide, e perdi peso. O que você me diz disso? Ela diz, isso é muito estranho, mas eu vou te passar um antidepressivo, porque você deve estar com depressão, porque lúpus mexe muito com a área emocional. Então, você não está bem. Aí passou um antidepressivo e eu falei para ela, tá. Ela, não, toma um antidepressivo durante 15 dias e remarca e volta. Só que eu falei com ela, eu não saio daqui se você não me pediu uma endoscopia. Eu quero que você veja como está por dentro. Eu preciso disso. Ela disse, mas não tem indicação, tem 8 meses que você esteve aqui, fez endoscopia, e você não tem indicação nenhuma para antes de 1 ano eu fazer outra endoscopia. Aí eu falei com ela, não, mas eu só saio daqui diante desse pedido. Aí foi feito o pedido da endoscopia, eu marquei o dia e fui. Chegando lá, ela pegou e falou com as enfermeiras, falou, olha, deixa que eu aplico nela o remédio para ela dormir, para ela ficar calma, para me fazer o exame. Eu falei, doutora, você não vai botar pouco demais para que eu acorde? Não, tá bom. Fez. Pastora, passado 15 dias o telefone do meu marido toca. E ela disse, Tamar, traga a Sueli aqui e vem acompanhado dela. Meu Deus. Porque eu preciso comunicar algo. E quando nós chegamos até ela, ela pegou e empurrou os exames para perto de mim.
E eu olhei e falei assim, mas o que isso quer dizer? Carcinoma. Nunca tinha ouvido falar. E ela falou, esse é um câncer raro e agressivo, Sueli. Ele já tomou todo o teu estômago, você já está... O seu estômago não tem mais espaço. Eu não sei como você está vivendo. Eu falei, doutor, eu quase não como, mas eu estou tomando 4 litros de água por dia. Eu sinto uma secura muito grande. Eu me lembro que minha filha me deu uma garrafinha, né, dessas de academia, de 1 litro d'água, porque eu estava andando com a garrafa de Coca-Cola cheia de água e tomando o dia inteiro. Aí ela falou, olha, filha, eu vou te indicar um oncologista e um cirurgião, e precisa ser muito rápido. Corremos para o cirurgião e fomos buscar um oncologista e voltei para minha casa. Naquele dia tinha um culto de ação de graças na minha casa. E quando nós estávamos chegando perto de casa, meu marido falou, amor, eu vou contratar um segurança, ficar na porta do condomínio. Todo mundo que chegar, dizer que não vai ter o culto. Aí eu olhei para ele e falei, amor, se essa é a minha última oportunidade de adorar a Deus, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o culto, vou adorar a Deus e vou avisar a todos eles qual a minha situação para que eles me ajudem em oração. Isso não é um momento de isolamento, é um momento que eu tenho para adorar a Deus e eu não vou abrir mão. Fui para casa, o culto deu 250 pessoas, tive que tirar cadeiras de dentro de casa, tirar tudo para que eles fossem sentando e muitos ficaram em pé. E ali eu fiz o culto e no final do culto eu comuniquei a eles que eu estava com um câncer raro e agressivo, que já havia tomado todo o meu estômago, e pedi a oração, pedi me ajudem em oração. E todos ali levantaram no final, com a mão levantada, e disseram, eu vou estar te ajudando. E a partir daquele dia eu não fiz culto, eu fui correr atrás da cirurgia, do médico certo, oncologista, e quando a minha oncologista falou comigo, ela falou, Sueli, se você tiver sorte, um médico que veio a Brasília esses dias para um congresso, ele vai ter voltado e eu vou te passar para ele, porque ele estava 5 anos em Harvard, só estudando sobre câncer de estômago. E eu vi ele num congresso aqui no Brasil. E ela ligou para ele e falou, doutor Lúcio Lucas, eu estou com uma paciente aqui. O câncer dela é raro, agressivo e não tem muito tempo. Ele pode explodir a qualquer momento. E ele disse, manda para mim. Ela falou, vou mandar. O nome dela é Sueli. Aí ele pegou, quando ela falou para ele meu nome, ele falou, Sueli Rose. Ela disse, é. Aí ela falou assim, ele falou, eu já vi o caso dela no congresso. A médica dela levou. Manda ela para mim, porque no dia eu falei, eu quero essa paciente. E Deus me mandou para ele, né? Glória a Deus. E quando eu me sentei na frente dele, ele falou, Sueli, você confia em mim? Eu vim de Harvard, estudei tudo sobre esse câncer. E eu quero cuidar de você. Eu falei, então, vamos lá. E ali nós, né, começamos as consultas muito rápidas, né, para a cirurgia. Em 15 dias, cirurgia já marcada, tudo resolvido. Deus, pastora. Assim, tudo muito corrido, né? Me preparando talvez para o último dia da minha vida, sim, porque a situação que estava, eu não sabia como seria, né? Sim. O que ocorreria, retirada total de um estômago. Meu Deus. Eu não sabia como seria a minha vida, se eu voltaria a me alimentar, como seria. E nem o médico soube me explicar. Ele falou, Sueli, tudo é pós-cirúrgico. Eu não posso te falar nada aqui. Então, foi uns dias, assim, muito difíceis, né? Mas eu decidi, assim, confiar. Glória a Deus. Eu decidi confiar, pregar, falar do amor de Deus. E vários pastores foram até minha casa, foram me visitar e me encontravam lá com a caixinha de som para me adorar a Deus. Após ali o culto, após a conversa, tudo que era passado para eles na minha situação. E ali foram dias de expectativa. Eu vendo minha família, assim, todos entristecerem a cada dia, porque não sabia o que seria pós-cirurgia ou se eu suportaria aquela cirurgia, né? Mas chegou o dia
E no dia eu marquei um culto na porta do hospital. Eu falei assim, eu vou adorar o Senhor até o final. Mas algo assim muito grande ocorreu naquele dia que estava marcada a cirurgia, né? Hospital Brasília, ali no Lago Sul, tem uma área verde muito grande. Eu marquei um culto ali com músicos, com várias pessoas. Foram pessoas católicas da família do meu esposo, várias pessoas que não eram de religião nenhuma, mas decidiram estar ali me dando força. Mas só que quando eu cheguei, eu vi meu pai sentado. E nós tínhamos um problema, pastora, desde a minha adolescência, quando ele me tirou do coral da igreja e eu fui para o mundo. Então, havia uma mágoa ali. E eu saí da casa dele. Havia mágoas muito grandes que precisavam, ali naquele momento, ser consertadas, né? E quando eu o vi sentado, eu falei, eu vou perdoar meu pai por completo. Porque eu ajudava meu pai, comprava as medicações dele, pagava consultas para ele, mas eu dizia, eu não vou à casa dele, porque eu não tenho costume de estar ao lado dele. Mas o que ele precisar de mim, eu vou fazer. Mas só que não era um perdão completo. Sim. Era um perdão pela metade. Ele precisa de mim, eu vou fazer o que ele precisa. Mas só que Deus queria mais. Glória a Deus. E eu fui até meu pai, me sentei no colo dele, abracei ele e chorei. Ele me pediu perdão e eu pedi perdão a ele. Antes de entrar, né, para a cirurgia. E quando nós adoramos a Deus ali, naquele lugar, a enfermeira veio me buscar e disse, chegou a hora, você precisa entrar. E eu entrei, me preparei ali para a cirurgia, me prepararam. Cantei um hino, meu marido do meu lado, me botaram numa cadeira de rodas e eu fui. Entrando naquele hospital, porta adentro, chegou numa porta onde a enfermeira disse para meu marido, você só pode ir até aqui. Daqui em diante é ela. E foi ali que eu tive assim, a experiência que eu preguei muito sobre ela. Vai ter um momento que é você e Deus. Ninguém vai poder estar do teu lado. Forte, pastora. E a tua experiência com Deus vai determinar aquele momento que você não vai se sentir desamparada. Você vai ter a certeza que não há portas que se fechem diante do teu Deus. Glória a Deus. E ali eu fui até o centro cirúrgico. Chegando lá, me deitei naquela cama e comecei a orar. E falando com Deus, e veio o anestesista dizendo como seria, né? A anestesia, tudo que ele faria. E eu falei assim, meu Deus, onde tu estás? Onde tu estás? Porque eu estou com medo. Ali o lado humano, né, tomou conta Sim. de mim. Sim. Porque nós somos humanos, Sim. né, pastora? Muita gente falava para mim, Sueli, isso é fácil para você. Porque você já passou por tantas coisas, o que vai ser esse câncer? Tem muita gente que acha que nós, né, não vamos sofrer nada, porque temos experiências com Deus. Sim. Né? Que nós somos, assim, pessoas que vamos estar sempre bem, que não vamos sofrer, né? Que não vamos sentir dor, medo. E às vezes a pessoa quer falar uma palavra para poder encorajar, mas tem hora que é melhor o silêncio. O silêncio. É. Eu aprendi muito que o silêncio, ele fala muito. É. Através dessa experiência com Deus, onde eu ouvi muitas coisas. Sim. Né? E quando eu estava lá, eu olhei para o alto e falei, Senhor, onde o Senhor está? Me faz te ver. Eu preciso te ver. Aí, quando eu olhei, a porta do centro cirúrgico abriu. Era o meu médico. Ele olhou para mim e falou, Sueli, o que é que está acontecendo? Você está tão assustada. Eu falei, doutor, o anestesista disse que vai pegar uma veia aqui na minha jugular. Uma veia e vai pulsar a minha coluna. E depois ele vai me dar uma anestesia no braço, onde eu irei dormir. Então, eu perguntei para ele, ele disse que dói muito. Que vai doer, mas vai passar rápido. Aí o doutor olhou para a enfermeira dele e disse, olha, vê qual a veia dela, se é 14 ou 17. E começou a bater na minha veia, ela disse, é 14, doutor. Ele falou, então pega a veia e você aplica anestesia e põe ela para dormir.
Ali começou uma discussão entre eles. Enquanto isso, ela pegava a minha veia, era injetada anestesia, e o anestesista dizendo: olha, está todo mundo aqui de testemunha, que foi você que exigiu isso. Ele disse: pois pode ter testemunha, porque nada vai dar errado aqui. Glória a E ali eu Deus. dormi tranquila, acordei já 2 dias depois na UTI, eles me desentubaram. E eu acordei e voltei a dormir, né? E naquele momento ali foram dias muito difíceis, que eu estava com sonda, né, nasal para me alimentar. Quando eu voltei, o Itamar estava do meu lado, eu estava com muita dor, muita dor. Uma cirurgia muito grande, né? Sim. Onde foi retirado um órgão muito assim, né, importante. Sim. E teve que fazer várias interligações, né? E foi dias assim muito difíceis. Foram horas difíceis para mim. Mas o Senhor estava comigo. Glória a Deus. E depois, ao sair da UTI para o quarto, ali no quarto foram dores assim que eu pensava que seriam intermináveis. Meu Deus. Né? As medicações já não faziam, sabe, tanto efeito, pastor. Foi retirado o estômago todo, pastora? Todo o estômago. Não ficou nada. E o pós-cirúrgico e todo aquele tempo que eu teria ali, que veria adaptação. Como Sim. eu viveria? Se eu viveria me alimentando por sondas, ou se eu teria a capacidade de me alimentar, né, de forma normal. E o médico chegou até mim e falou assim um dia: Sueli, quero te preparar para você ter vida normal, para você se alimentar normal. Então eu queria que você me ajudasse. E eu pensei: de que forma, meu Deus, que eu vou ajudá-lo? Aí, após a sonda, foi e descolou do meu intestino. Fiquei sem a sonda. Meu Deus. Quase me matou, porque ela foi subindo e tampou a minha respiração. Meu Deus. Tamar ligou para o médico desesperado, e o médico disse: ela tá sem respirar, o que é? Tamar disse: eu não sei, eu não tinha como falar. Mas só que veio um enfermeiro e ele começou a puxar a minha sonda. Eu empurrei ele e puxei a sonda, cheio de gatilhos, onde poderia ter me rasgado por dentro. Meu Deus. Mas eu consegui tirar a sonda e voltei a respirar. E quando chegou no outro dia, 2 médicos vieram até mim e falaram: Sueli, você vai entrar para o centro cirúrgico. Você vai ser aberta de novo, que essa sonda precisa ser colocada lá no seu intestino. E a sonda soltou? Não Soltou. Tem... Era um agir de Deus ali. Hoje você não entende, mas amanhã você me glorificará. Glória. Palavra de Deus. Aleluia. Aí eles lá conversando comigo, que eu teria que voltar, foi quando entrou o doutor Lúcio Lucas. E começou a rir quando me viu sem a sonda. Eu olhei para ele e falei: doutor, o senhor está rindo de quê? Eu vou ter que ir para o centro cirúrgico. Ele disse: não, Meu Deus. você não vai. Agora é a hora que eu te pedi que você me ajudasse. Aí ele pegou e pediu para a enfermeira pedir um iogurte. A enfermeira pediu e trouxeram o iogurte. Ele: toma. Eu falei: eu posso, doutor. E os 2 médicos dizendo: olha, nós não temos nada a ver com isso. Mais uma vez, Como Deus usando usou. aquele médico. Como Deus usou. Tomei aquele iogurte, doutor. Eu estava 5 dias sem tomar água pela Meu boca, Deus. sem comer, só molhando os lábios para molhar a língua. Nada pela boca. Tomei aquele iogurte, ele devagar, devagar, e eu devagar, com medo de doer, né? Imaginando tudo aquilo dentro de mim costurado. Desceu o iogurte. Ele falou: você está com sede? Eu disse: estou. Traz um copo d'água. E os médicos lá, desesperados, trouxeram um copo d'água para mim. Eu tomei devagarzinho. Aí ele: acho que falta alguma coisa de sal, né? Eu vou pedir uma abóbora, um caldo de abóbora. Eu: tá bom, doutor. Tomei o caldo de abóbora, doutora. 5 horas depois eu estava de alta. Ele disse: eu vou te mandar para casa. Ele esperou qualquer... que o meu corpo reagisse de forma diferente. Nada aconteceu, doutor. E eu estava num dia de pior angústia dentro daquele hospital, quando Deus fez isso. Eu saí daquele hospital andando.
fui para casa, mas ao chegar em casa, todas aquelas... Eu tinha várias ligações, onde eles tiraram aquela mangueira, as mangueiras que estavam ali, tirando todo aquele excesso, secreção da cirurgia. Mas ao chegar em casa, aquilo começou a sair do meu corpo e não tinha nenhuma dreno, sonda, né? nada, e começaram a pegar toalha, lençóis, e tudo enchia. Eu não sei onde estava tudo aquilo. Tanto líquido. Aí o Itamar ligou para o médico, ele falou, traz ela para cá, nós vamos ter que botar uma sonda nela. E eu disse, ninguém me tira de casa. Ninguém me tira daqui. Foi quando o Itamar começou a ficar assustado, eu falei, não volto. Eu estou na mão de Deus, vamos orar, ore por mim, ore por mim. E foi quando começou a parar as secreções. Saída de tudo, acho que saiu tudo que tinha que sair. Como a oração movimenta o mundo espiritual, né, pastora? Porque o medo, ele paralisa a gente. E o medo faz com que você também sinta coisas naturais que te trazem desespero. É verdade. O medo é um mal, assim, tão terrível, né? É. E a gente orou, tacaram lá na minha máquina tudo, foram lavando, e eu fiquei em casa, mas, pastora, as dores eram terríveis. Dores de câncer não é brincadeira. Meu Deus. E eu falava, Itamar, me dá remédio, me dá remédio. E tomando remédio, mas nós não sabíamos que os remédios, não era qualquer remédio que faria efeito por eu não ter estômago. Sim. E eram tudo em gotas. Aí o Itamar teve que chamar enfermeiros, pedir pelo Agarran ajuda, que a irmã dele trabalhava lá, para trazer morfina, para que eu não voltasse para o hospital para pegar a veia para tomar morfina. Aí vinham os enfermeiros em casa, injetavam morfina, eu tinha um alívio, mas eram noites intermináveis. Meu Deus. Até que eu fui à oncologista, retornei, ela disse, você vai ter que fazer quimioterapia. Meu Deus. Não tem jeito. Nós temos que fazer para garantir que nenhuma célula esteja no seu corpo transitando e entre algum órgão. E eu comecei a quimioterapia. E a quimioterapia, ela me deixou muito debilitada. Eu tomava uma quimioterapia o dia inteiro no hospital, voltava para casa com uma interligada a uma sonda, que a cada 10 minutos ela era injetada. Meu Deus, no meu organismo. E quando aquele barulho vinha, que fazia um barulho assim, igual de quando você faz pressão, que eu sabia que aquela quimioterapia ia entrar no meu corpo, eu ficava abatida. Não conseguia comer. Eu ficava 10 dias sem me alimentar direito, 5 dias bem. Aí vinha o 15º dia, tudo de novo. Na 4ª quimioterapia, eu comecei a sentir fortes dores no pulmão, não conseguia respirar direito. E o Itamar me levou ao hospital. Chegando lá, eu estava tendo um infarto. Meu Deus. Quando os médicos olharam, falaram, está infartando, e correram para me ajudarem. Aí colocaram remédio, eu usava um catéter aqui, onde começaram a injetar remédios, e a médica ligando para cardiologistas, e foi chegando gente, eu estava no Sírio-Libanês, até que chegou um ponto que eles falaram, não tem como. A gente não tem mais o que fazer. E mandou uma psicóloga conversar com o Itamar para preparar ele para minha morte, que eu não iria suportar. Meu Deus. E a psicóloga conversando com ele, e ele não ouvia. Até que ele falou com ela, olha, pede aos médicos para mim entrar. Antes de qualquer coisa, eu preciso estar com ela. E quando ele entrou, já estava apagada, já indo para o momento mesmo, só para dar a hora da morte. Aí quando ele entrou, os médicos afastaram e deixaram ele um tempo. Aí ele se deitou por cima de mim e começou a falar no meu ouvido, amor, volta, volta. Eu não tive experiência, pastora, de ir aos céus, mas eu fui para um lugar muito em paz. Meu Deus, um lugar onde eu tô me arrepiando eu não tinha dor. Aquele lugar era muito bom, porque eu não sentia mais a dor nem o medo da morte.
Mas quando eu comecei a ouvir a voz do Itamar, eu fui voltando. Meu Deus. Voltando, os aparelhos foram voltando, e ele orando e falando. Ainda não aconteceu o que Deus falou, e Deus não mente. Você tem que voltar. Glória a Deus. E eu voltei. Pastora, 2 horas depois eu estava de alta na minha casa, comendo galinha caipira. Vixe, dá até fome falar nisso agora. Glória a Deus, aleluia. Eu estava na minha casa. Louvado seja E Deus. quando eu vinha para casa, eu deitada no banco de trás do carro, o Espírito Santo falou comigo, não volte mais ali. Não tome mais quimioterapia. Loucura, não é? Loucura. Eu não aconselho ninguém a fazer isso se não for guiado pelo Espírito Santo. E quando chegou Deus em casa... tem um particular diferente com cada um. Sim. Alguém pode estar num processo vendo seu testemunho, mas foi algo pessoal, íntimo, sim, que Deus teve com você. Sim, foi algo muito pessoal. Isso. E quando cheguei em casa, no outro dia, eu falei, amor, a médica ligando, traz a Sueli. Falei, amor, não volto mais no Sírio-Libanês. Não vou tomar mais quimioterapia, eu vou mandar tirar o catéter. Aí ele começou a chorar e disse, amor, não desista de viver. Tem um plano na sua vida. E ele começou a falar comigo. Era tudo Deus trabalhando a minha vida para que eu respeitasse aquele homem como meu líder. Glória a Deus. Pastora, era uma forma que Deus trabalhou. E ele, ali naquele tempo, ele cresceu tão rápido como profeta, como um homem de Deus. Sabe, Deus trabalhou Itamar numa dor tão grande. Foi uns dias de muita dor para ele. Eu sentia a dor física, mas ele sentia a dor emocional. Sim. E eu falei, eu não estou desistindo. Se Deus falou comigo, ele vai falar com você. E aí ele foi até a doutora e ela falou, Itamar, eu vou te dar umas medicações, você dá para a Sueli, ela vai acalmar. Sabe, aí você vai poder trazê-la. Não deixa ela desistir. Porque ela ter saído daquele infarto andando, está sendo falado entre os médicos aqui no hospital, que é um milagre, que não tinha como ela voltar, ela não tinha força suficiente, o corpo físico dela não tinha força suficiente para que ela se levantasse daquela cama. E o Itamar falou, mas eu não vou trazê-la. Deixa ela lá. Seja feita a vontade de Deus, tá, doutora? Eu vou esperar em Deus. Ela disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso, Itamar. Então, você está desistindo, a sua mulher está desistindo, então está aqui um papel para você assinar. Mais um papel. Mais um papel. Pastora, meu Deus, a minha vida foi provada assim nos limites humanos. E eu vejo que quando você chega tem um determinado tempo na sua vida que é melhor você entregar e confiar. É onde Deus entra. O homem diz não desista. Deus ele vai entrar ali, mas ele precisa de você. Ele precisa da sua fé. Ele precisa que você se volte para ele verdadeiramente e viva. E viva. Verdade. Sabe, quer viva, quer morra, que seja para ele. É verdade, pastora. Foi quando o Itamar entendeu que Deus havia falado comigo. E nós ficamos em casa. E ali foram 2 meses, pastora, de muita luta. Eu perdendo peso, ficando amarela. Eu fiquei de uma cor amarela, uma cor assim, que se eu pudesse aqui, eu estaria cor, mostrando, né? Fotos que eu tenho, que eu não tinha cor. Eu fiquei irreconhecível. Meu Deus. E ali vinha enfermeiros em casa, me aplicavam medicações para dor. Eu não tinha força para tomar banho mais, para comer. Meu marido me levava, me dava banho, penteava meu cabelo, passava creme no meu corpo, me vestia, me levava para a cama, um trapo de mulher. Sabe, um trapo de mulher. Minhas filhas, quando eles saíam... Você chegou a pesar quantos quilos nesse tempo? Eu cheguei a pesar 49 quilos. Meu Deus. Hoje eu peso 61. Olha só. Eu era, assim, um farrapo de mulher. Meu Deus. E meu marido, às vezes, tinha que sair para poder resolver as coisas da empresa. E deixava eu com as minhas filhas. Não dava 1 hora, elas ligavam chorando. Pai, volta para casa. Eu não quero que minha mãe morra na minha frente. Ela não está bem.
não está bem, Itamar voltava correndo, e ali vinha já com o enfermeiro, aí tirava as dores, me acalmava, remédio para dormir, para apagar, e ali elas iam para o quarto. Eu tenho um livro que eu vou lançar ele ainda, Falta a Parte de Cada Filho e do Meu Esposo, a minha já está ali escrita. Eu e minha família tivemos um câncer. Porque é onde as pessoas vão entender que muitas vezes alguém com câncer em casa sofre mais a família do que a pessoa. Porque a pessoa ela está querendo descansar daquela dor. Mas a família não, ela quer que você viva. Meu Deus, é muito forte. Né? E o sofrimento deles é muito grande. Eu via meu marido emagrecendo a cada dia, abatido, eu via meus filhos e aquela situação foi ficando tão difícil, mas cada noite eu acordava ouvindo meu marido gritando pela casa e batendo nas pilastras. Senhor, passa para mim esse câncer, mas levanta ela daquela cama. Eu tentava me levantar, pastora, mas o Senhor dizia, este não é o teu momento. Esse é eu e ele. E ali ele orava com fé, falava, ela não vai morrer. Falava para minhas filhas, olha, vocês não vão perder a mãe de vocês, porque Deus entrou. Deus entrou nessa causa e Deus não perde batalha. E passados 2 meses, pastor, eu comecei a reagir. Comecei a pedir, sabe, que minha nora fosse lá em casa fazer comida para mim, porque ela cozinha muito bem. E ali ela ia fazendo comidinha, caldinho, papinha. Eu fui voltando a comer, sentindo vontade de me sentar, pedindo a eles para me sentarem, para me descerem as escadas. Tamar me descia no colo, me colocava de frente ao jardim. E ali eu fui reagindo, até que um dia eu falei, Tamar, vai na minha oncologista e pede o PET scan, né, que é um exame que escaneia todo o corpo, para dar uma olhada, para ver, porque eu tinha ido fazer a punção do fígado. E a doutora, uma das melhores doutoras de Brasília para fazer esse exame, ela errou a punção do fígado e puncionou meu pulmão. Meu Deus. Ela quase me matou. E ali ela disse, ó, não vou mais tentar, porque está muito difícil, né, chegar até lá, onde está esse nódulo. E eu fui para casa. E depois eu pedi, peça um PET scan agora. Vamos ver o que tem, o que não tem. E eu fui fazer o PET scan. E no PET scan, pastor, é assim, você faz. E depois você fica numa salinha, cada um num lugar, deitado numa cadeira. E o médico te chama na porta pelo nome, te senta a uma mesa e diz, olha, você precisa procurar ser um oncologista. Antes de mim, eu vi muitas pessoas saindo chorando. Meu Deus. Porque o câncer espalhou, tá assim. E foi chegando a minha vez. Imagina a minha ansiedade. Era isso que eu ia falar, pastor. Uma ansiedade, sabe? Não é fácil. As pessoas que estão passando por problemas e têm ansiedade, Meu super Deus. normal. O nosso Deus entende. Jesus chorou na morte de Lázaro, sabendo que iria ressuscitá-lo. Jesus chorou vendo a dor de Marta e Maria. O nosso Deus, ele sabe o quanto nós sentimos medo, dor, mas ele está ali conosco. E quando eu cheguei até aquele médico, ele falou assim, Sueli, eu não sei o que está acontecendo, mas o seu PET scan não tem nada. Nem aquele nódulozinho que gostava do fígado, não tem mais. O que você fez? Qual o tratamento? Eles mudaram o tratamento? Eu falei, não teve tratamento. Teve oração. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali eu e meu marido abraçados, chorando. E ele falou, olha, não precisa procurar oncologista, se você não quiser. Você pode ir para sua casa e comer de tudo que você quiser. Meu Deus. Você pode comer para você ganhar peso, que você está muito fragilizada. E ali nós fomos para casa. E eu fiz um outro culto de ação de graças para poder comunicar a todo mundo o que Deus havia feito na minha vida, sabe? E foram, assim, momentos de muita felicidade, porque a dor era muito grande, o sofrimento era grande. Eu sempre olhava para Deus e falava, Senhor, o que o Senhor quiser, eu estou preparada, quer viva, quer morra, eu estou preparada, mas a minha família não está. Eles não estão preparados para me perder. Então, consola eles, conforta. Mas o Itamar nunca desistiu.
E através disso, pastora, eu aceitei ele como meu pastor, Glória a Deus. como meu líder. Ali eu vi a fé que ele teve para que eu vivesse, para que eu sobrevivesse a um câncer terrível como eu enfrentei, sabe? E sem tratamento. Pastora, e é muito interessante, porque você teve um processo de oração tão longo, crendo que Deus faria o que Deus fez na vida dele, mas para acontecer, Deus teve até que tocar na sua saúde para despertar quem ele é. Sim. Porque, na verdade, se tocasse nele mesmo, Não. você já era uma rocha. Você É. já tinha passado tanta coisa, mas ele precisava ver isso e ver ver Deus operando milagre e sentir a dor de perder você. Sim. Antes mesmo de perder, ele já sentia, né? Sim. E aí Deus foi trabalhando nisso. Deus que coisa trabalhou. tremenda. Deus, para levantar aquele homem, eu tive que ser tocada. Meu Deus. Eu nem imaginava, acho que nem ele, o quanto ele me amava. Porque muitas coisas, pastora, nós às vezes vivemos tantas coisas e a gente quer desistir, né? Mas naquele momento de dor, eu pedi a Deus, Deus, vai ser diferente. Eu vou olhar diferente para a minha família, eu vou lutar por eles mais do que eu fiz. Eu vou fazer muito mais. Porque hoje em dia nós vivemos casos de muitas mulheres que estão desistindo, né? É verdade. O que eu encontro de mulher que desiste, porque ela trabalha, tem vida financeira, tudo ok, não precisa do homem. Hoje as pessoas olham o casamento como uma independência. Se você consegue ser independente, você não precisa daquele homem, né? Ou ele é do teu jeito, ou você descarta. Mas nós nunca sabemos o que pode vir. Verdade. Né? Verdade. Nós nunca sabemos o que a nossa vida pode mudar no estralo de dedos. E nós encontramos muitas mulheres sozinhas, enfrentando batalhas terríveis, porque desistiu. Porque hoje em dia tudo é motivo de separação. E hoje em dia, pastora, essa questão também da mulher querer tomar o primeiro lugar Sim. de tudo. Olha só, teve esse processo todo e quando você falou assim, agora ele vai ser o sacerdote, Sim. ele que vai agir, eu aceito ele como meu pastor. E às vezes você tomou um direcionamento porque você foi obrigada a tomar um posicionamento de oração, de estar ali o tempo todo resolvendo tudo, mas chegou uma hora que Deus falou, quieta um pouquinho aí, Sim. que eu tenho que despertar ele. Sim. Né? E hoje em dia a gente vê muitas mulheres, né? Tem homem que nem a questão financeira em casa, ele cuida, porque a mulher trabalha, é que paga todas as coisas, acaba não deixando o homem ser sacerdote e ele se acomoda. Mas às vezes Deus trabalha de uma forma que na hora é ruim, mas depois melhora. Depois Deus muda. Foi o que Deus fez na minha vida, pastora. Glória Foi a Deus. Para ter hoje esse pastor, hoje um grande líder, né? Amém. Que ele Deus teve que me parar. Meu Deus. Deus teve que me parar para que eu me submetesse ao sacerdócio do meu marido. Amém. Para que ele fosse verdadeiramente o sacerdote na minha casa. E hoje é tão bom eu descansar, eu não me preocupo com nada. Pastor, eu não sei nem o valor do meu plano de saúde, o valor que chega à conta de luz. Quando eu vou ao mercado com ele, eu não olho nem para a tela. Glória a Deus. Eu decidi descansar. Tudo é ele que vai resolver. Essa parte é dele. Sim. A minha é orar por ele, fortalecê-lo, entendeu? Jejuar por ele, porque assim, nós temos muitas divergências, né? Mas eu sei o meu lugar. Sim, que é normal. No relacionamento, são duas pessoas. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Sim. Chega num comum acordo, mas existe essa questão de um ter uma opinião diferente, Sim. né? É normal. Sim. Então, mas eu sei o meu lugar. Sim. E eu sei o lugar dele. É onde as mulheres têm que entender hoje. Se ela quer ter um casamento, um companheiro, elas têm que entender em que lugar. Porque, segundo a Bíblia, né, nós temos que nos submeter. Sim. Submeter não é estar se humilhando, sendo humilhada. É submeter ao sacerdócio. Vai dar tudo certo dentro de uma família a partir daí. Entendeu? Por mais que ela ganhe melhor,
que ela saiba mais, que ela sinta... Que hoje em dia as mulheres são poderosas mesmo, São. né? Mulheres hoje passam em concursos, assim, estão à frente de muita coisa. Mulher só não está mais à frente hoje porque o salário da mulher não é mais compatível do homem. Não é compatível, nunca foi. Eles procuram, né? Se você está numa rede, numa escalada de uma empresa lá em cima, você vai ser contratada. Se eles fossem contratar a pessoa, um homem, por 10 mil, a mulher é 8. 8, verdade. Né? Pastora, e uma curiosidade que eu tenho também, tipo, sempre é para eu te perguntar, sem estômago, como é que funciona aí? Como é que é? Olha, pastora, foram 2 anos muito difíceis. Eu comia e ia ao banheiro. Eu não tinha controle, sabe? Meu intestino era eu comendo e indo ao banheiro. Tanto que eu fiquei muitos anos muito abatida, muito magrinha, né? Mas o que aconteceu nesses 2 anos? Muita oração. Muita oração, eu sem sair de casa, ia na casa de ninguém, porque eu sabia que eu iria comer e iria ao banheiro. E isso, assim, eu não sabia, não sentia quando eu queria ir ao banheiro. Eu ia, me sentava, eu sentia um incômodo. Eu ia ao banheiro e fazia cocô, né? Sim. Vamos falar logo. Sim. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Glória a O meu Deus. intestino, o reto, ele fez um laço, assim, ele fez uma volta, sabe? Ele subiu e abaixou o meio dele. Então, hoje eu como, tudo cai, vai ali. Só quando ele enche que eu vou ao banheiro. E eu sinto quando eu quero ir ao banheiro. Então, os médicos, quando fizeram o exame, olharam e falaram, meu Deus, eu não estou entendendo isso aqui. E, através disso, pastora, eu recebo as vitaminas que vêm do intestino. As que são do estômago, não. Mas eu consegui ganhar peso. Eu vou à academia, eu tenho ganhado massa também. Eu tenho feito toda a parte. Eu ganhei 7 quilos, que é o que hoje eu tenho. Não sou mais aquela pessoa magra. Hoje eu como normal, como qualquer pessoa. Só eu como Deus. de tudo e como muito. Só Sabe? Tem hora que eu falo assim, Glória meu a Deus. Deus, o que é isso? Sabe? Eu como bem. Bênção, pastora. Porque hoje eu tenho uma vida normal, porque o meu estômago foi feito por um milagre de Deus dentro do meu intestino reto. Então, eu tenho uma vida normal, nada assim, me paralisa, eu como, estou num lugar. Você pode comer isso? Posso. Eu só não como verde por causa de um problema que eu tomo um anticoagulante. Sim. Eu não posso comer nada verde escuro. Uhum. Passou daí, tudo normal. Eu lembro que você foi a uma conferência lá na igreja e você levou as fotos. Quem vê o antes e o depois se surpreende. Depois eu vou até ver com o rapaz, com o Alden da edição, se a gente consegue colocar algumas fotos. Eu tenho, eu vou mandar para você. Você manda, porque é tremendo. É tremendo. Sim, ver o antes e o depois. Quem me vê no testemunho, vê aquelas fotos, fala, não tem nada que assimile, fala, é você, né? Nada, nada, nada. Pastora, e hoje, como está? Como está a sua saúde? Como está o pastor Itamar, aí o sacerdote, a família? E hoje vocês estão aí na liderança de uma igreja também, né? Sim. Pastoreando. Então, assim, eu vejo que Deus, ele realmente ele faz além, né? Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco e já deixasse uma mensagem para todas essas pessoas que nos assistem. Diante de tudo que você viveu e esse testemunho tremendo. E tem outras coisas, irmãos, tem muita coisa assim que a gente olha para a vida dessa mulher e pensa assim, meu Deus, Deus existe. Deus existe. Eu vivo isso. Glória a Deus. Todos os dias. Eu ajoelho e falo, Senhor, obrigada por estar de joelho na minha casa. Quando eu chego na igreja, obrigada por estar na tua casa. Porque foram uns tempos assim muito difíceis, né? Onde eu vivia internada, em hospital, fraquinha, né? Debilitada. Tinha dias que eu olhava meu marido do meu lado, dormindo sentado.
E eu falava, oh meu Deus, eu não aguento mais, não é isso, é isso. Né? A ver o Itamar sem poder seguir a vida dele, trabalhar, né? Estar onde ele quer estar, para estar comigo. Aquilo foi me deixando muito triste, né? Mas Deus, ele conhece, ele tem um tempo determinado para tudo, né? E o Senhor tem me sustentado. Eu tenho estado lado a lado com meu marido, fazendo a obra, né? Estamos numa igreja há 2 anos, que nasceu Emanuel Moriá. Estamos lá na liderança, levantando pessoas para nos ajudarem, né? Para estarem ao nosso lado. E Deus tem promessas. Eu falo, o melhor salário, o salário mais justo vem do Senhor. Enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida de tudo que é nosso. Não vai ser fácil, vai passar por muitas coisas. Vamos, porque, né, o Senhor diz que nós iremos passar por muitas coisas, mas tem de bom ânimo. Né? E todos os dias eu peço esse ânimo, e Ele tem me dado esse ânimo. E Ele quer dar a qualquer um que busque, que queira, né? Pessoas que estão desanimadas, que estão usando a enfermidade, né? Tem gente que usa tanto a enfermidade para se fazer de coitado, para não fazer as coisas de Deus, que ele tem medo até de ser curado. Sabia que eu tenho encontrado pessoas assim? Meu Deus. E tem medo da cura porque ela estando curada, ela não vai mais usar aquela muleta. Meu Deus. Né? Nós vivemos tempos de pessoas muito doentes. São depressões, né? Estados assim muito difíceis. Mas existe um Deus. Glória a Deus. Que Ele quer entrar, Ele quer curar, Ele quer transformar, Ele quer restaurar. Mas nós precisamos nos posicionarmos onde nós queremos estar, verdadeiramente. O que nós queremos desse Deus? O que nós vamos fazer para que possamos receber? Né? Porque nós precisamos sermos encontrados no posicionamento que Deus quer para nós. Porque a honra é dEle, a glória é dEle, tudo é para Ele, todas as coisas vêm dEle e é para Ele. Né? Mas hoje a gente encontra muita gente que está usando, né, o que Deus fez para si. É verdade. E é uma coisa que nós devemos sempre estarmos ligados a isso. Né? Nós devemos, assim, entregarmos para Ele a honra, a glória. Amém. Porque é dEle. É dele. É dEle. Nós devemos olhar muito para isso, porque eu ouço muito testemunho, sabe, pastora? Sim. De pessoas dizendo, eu fiz isso, e o Senhor veio. É verdade. Usando a força do teu braço, né? E não entregando para Ele toda a honra, toda a glória. É verdade. Né? É Ele que faz. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano. Né? Nós devemos, assim, nos submetermos verdadeiramente a Deus. Glória a Deus. Para que coisas maiores aconteçam, né? O melhor de Deus venha nas nossas vidas. Verdade. Né? Então, meus irmãos, você vê a pastora Sueli curada. Graças a Deus. Testemunho de milagre, fazendo a obra com alegria, porque quando a gente se propõe a fazer aquilo que o Senhor manda, Ele cuida realmente do restante. As demais coisas Ele vai acrescentando, Sempre. né, pastora? Sempre. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque, assim, aqui no Prosa Séria a gente tem buscado testemunhos reais. Porque tem gente que, infelizmente, tem pessoas que contam coisas que não são. Mas a gente vê pessoas que a gente convive, que Deus operou um milagre e está aqui para a glória de Deus. Você é uma dessas pessoas, de um testemunho real e vivo do poder de Deus. Sim. E realmente o seu filho tem razão. Se tivesse naquele tempo lá, tinha lá a sua história, viu? Ai, meu Deus. Tinha lá a sua história, porque são muitos milagres. São muitos. Então, para a gente finalizar, e eu com o coração já grato, deixe uma mensagem aí para esses telespectadores, como disse o pessoal, Sim.
que estão aí assistindo e precisam se encorajar, porque tem gente, às vezes, Deus te trouxe aqui só para falar para alguém que está aí querendo desistir porque não dá Sim, mais conta, não dá mais que seja conta. de enfermidade ou qualquer outra luta que Sim. está vivendo. Mas você tem autoridade aí para liberar uma palavra do céu para esse povo. Eu quero deixar uma palavra para esse povo, né, que fala sobre amor e gratidão para com Deus pela sua salvação, né? A palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Salmos 116. Ela fala assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Né? Tudo vem do amor. Né? Ele ouve a voz, a súplica, Ele nos ouve, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Glória a Deus. Ele inclina os ouvidos dele, né? E nós devemos invocá-lo, porque aqui a palavra do Senhor fala: invocá-lo-ei enquanto viver, porque cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Quantos estão assim? Verdade. Com tristeza, com apertos no coração. Mas nós devemos o quê? Invocá-lo, né? Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. É a oração certa, pastor. Sim. É a oração, o clamor certo. Glória a Deus. Né? Não é um clamor de murmuração, de ficar reclamando, né? Colocando diante de Deus assim, reclamações. Ah, Senhor, o Senhor disse, o Senhor não faz. Ele faz, pastor. Ele faz. Ele é poderoso para mudar a nossa história, né? E piedoso, a palavra do Senhor diz, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Glória a Deus. Então buscai a misericórdia de Deus, o consolo nele, que ele vai te entregar, ele vai te dar. Invoca o nome dele no dia da sua angústia e ele vai te responder. É isso que precisa acontecer, invocá-lo no dia da angústia. Não murmurar, não ficar reclamando, mas invocar o nome dele. Decreta hoje na tua vida a vitória, que o Senhor vai te entregar ela, em nome de Jesus. Eita glória, que Amém. forte, viu? E a gente sente a presença de Deus no ambiente. Sim. Muito forte. Sim. E é isso, mais um Prosa Séria. Eu já quero convidar você a compartilhar, se inscrever no canal, vai lá nas redes sociais, testemunho fortíssimo, compartilha com outras pessoas e até o próximo Prosa Séria. Que Deus te abençoe. Pastora Sueli, muito obrigada. Amo você. Eu que Você é uma agradeço. bênção, viu? Amém. Deus te abençoe. Amém.